Bom, gente, é muito bom estar aqui mais uma vez no nosso programa Pensa Bem, porque faz parte do propósito do Unis, né? Que é empoderar a gente para transformar a realidade. E hoje nós vamos ter um assunto muito bom para a gente tratar aqui com pessoas que entendem muito do assunto. Nós vamos falar sobre os projetos sociais em educação. E para isso nós estamos recebendo aqui a Gisele Mendes Alves, graduada em Letras pela FEPESMIG Unis, especialização em Administração, Orientação e Supervisão na Educação Básica, especialização em Letras, Português e Literatura e Educação Especial Inclusiva, especialista em Gestão de Pessoas e Projetos Sociais e Gestão Educacional pela Universidade Federal de Itajubá, trabalha há quase 20 anos na educação pública como pedagoga orientadora educacional na Rede Municipal de Ensino de Varginha, atua como coordenadora de Educação Social na Secretaria Municipal de Educação de Varginha. Andréa Castelo Branco Baltazar Reis, pós-graduada em Gestão Educacional, Habilitações em Administração, Orientação, Supervisão e Inspeção Escolar na Universidade Iguaçu, UNIG. Superior em Pedagogia, Habilitação Magistério dos anos iniciais do ensino fundamental. Há quase 20 anos trabalha diretamente em educação e ensino, tanto na rede pública quanto na rede privada. Erondina Leal Barbosa possui graduação em Educação Física pela Universidade de Marília, mestrado em Engenharia de Produção, Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Ciências da Cultura Física pelo Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, em Cuba. 6 especializações na área de esporte e educação, foi coordenadora de extensão e pesquisa do Unis, foi coordenadora da educação em tempo integral da Rede Municipal de Ensino de Varginha, professora também da Rede Municipal de Ensino em Varginha, atualmente já está aposentada desta área, foi coordenadora do projeto Amigos da Escola da Rede Globo pela IPTV Sul de Minas, idealizadora e coordenadora do programa Oportunidades pelo Grupo Unis, tem ampla experiência na área de educação física, com ênfase em projetos educacionais, sociais e educação física escolar. E é professora do Grupo Unis. Gente, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Afinal, o que é um projeto social de educação? Quem começa? Bom, o projeto, né, é o projeto social dentro da área de educação. Todo projeto social ele precisa, principalmente voltado para a infância e adolescência, ter o seu viés educacional, certo? A questão é que quando o Estado não chega, e aí torna-se essa ação para outra demanda da sociedade. E aí coloca-se o nome de projeto social, ou destinado ao terceiro setor também, né? Mas, na verdade, todo projeto que está voltado para o conhecimento, toda ação, né, envolvendo educação, cultura, esporte, lazer, todos que estão envolvidos estão dentro de um processo educacional. Ele visa melhorar algum aspecto também, né, dentro do contexto educacional. E aí vem trabalhar questões que vão desenvolver a criança, o adolescente de forma integral, né? E esse projeto ele pode acontecer dentro da escola ou fora da escola. E o objetivo dele é transformação, né? Então, assim, olhem na região que nós estamos. Fale para mim um projeto que vocês falam, ó, este projeto que eu conheço, ou que eu já ouvi, ou que eu já trabalhei, é um projeto que deu resultado nessa área da educação. Por exemplo, você trabalhou num projeto, Erondina, que eu lembro que foi o Amigos da Escola, né? O que é esse projeto? Qual que é o impacto que ele teve, por exemplo, nesta área escolar, digamos assim?
diretamente ligado ao projeto Amigos da Escola, ele tinha como objetivo mobilizar vários setores da comunidade naquele entorno escolar para que aquele público possa receber ações educativas voltadas à necessidade daquela comunidade específica. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, quando alguém vai levar um projeto para a escola, é necessário fazer um diagnóstico, porque tem que saber o que aquela comunidade precisa. Muitas vezes o que a gente está levando... Não adianta a gente imaginar e falar assim, eu vou fazer um negócio dentro da minha cabeça sem saber a realidade. Justamente. Às vezes as pessoas idealizam, falam, nossa, eu estou com uma ideia aqui, eu vou levar para aquela comunidade. Mas realmente não é aquilo que a comunidade precisa. Né? A gente já teve dentro dos projetos que a gente trabalha em tempo integral na Secretaria de Educação, nós já trabalhamos, falar assim, olha, para essa comunidade aqui eu vou levar hip hop. Aí você chega lá, a comunidade fala assim, não, mas não é hip hop que a gente quer. Nós queremos balé clássico. Então, assim, a ideia do projeto, ele tem que atender a necessidade e o querer daquela comunidade. Nem sempre o que eu quero levar é o que a comunidade precisa e o que eles querem. E para não ter conflitos. Tem que ter primeiro um diagnóstico, né? A primeira e como é que seria feito esse diagnóstico? Então, eu acredito que a função principal, né, dos projetos sociais seria de oferecer para a comunidade local, né, para a comunidade que vai ser atendida, outras formas, outras opções, né, de poder tirar a criança da rua, o adolescente da rua, né, otimizar as horas que eles têm de lazer, né, e transformar isso em educação, em cultura, né, oferecer que essa criança e esse adolescente ele tenha uma nova visão, né, e ele possa transformar aquela realidade daquela região que ele vive, né. É uma coisa... Termine, por favor. E a minha... eu trabalhei, né? A minha realidade é um pouquinho diferente das duas, né? A minha experiência é dentro de uma empresa, né? E aí essa empresa, a responsabilidade social da empresa era voltada tinha o objetivo de tirar essas crianças da rua, de proporcionar essa melhora do tempo, né? Dessas crianças. Tentar evitar, né, a corruptela, né, melhorar as horas de lazer, então assim... Agora as escolas estão preparadas para isso? Isso é uma prioridade das escolas, ser um agente transformador não só na geração de um conhecimento, mas também numa questão melhorar o bem-estar e a inclusão desta comunidade? Existe a preocupação da escola, sim, tanto a escola da rede municipal quanto estadual. Existe essa preocupação, porém, eles ficam esperando pelo Estado. Então, assim, é necessário que a escola se mobilize com o que ela tem na sua comunidade, com os profissionais que ela tem na sua comunidade, para buscar transformações. E, ao mesmo tempo, ela vai ter condições de estar trabalhando com as pessoas que conhecem a realidade daquela comunidade escolar, certo? Porque você trabalhar com criança e adolescentes é você levar para ele possibilidades, né, além do ensino regular, dentro da pedagogia de projetos, né, dos projetos voltados para complementação escolar, levar para ele possibilidades dele poder deslumbrar mais do que ele imaginava, né? De repente ele tem uma experiência com dança, ele já pensa, nossa, eu posso engajar nessa área. Ele já entra na adolescência já pensando, não, ele tem uma experiência com teatro, ou ele tem uma experiência com leitura, ele apaixona por leitura, porque os projetos, eles acabam, principalmente dentro da escola, no primeiro momento, buscar trabalhar
né, a complementação da escola, principalmente na área de português e matemática. No primeiro momento é esse. E até né, as Gisele? famílias esperam isso, né? Nós iniciamos um projeto a semana passada em um território, mas ele não acontece dentro da escola, ele acontece em um outro espaço. E a primeira coisa que os pais, quando chegaram, precisa trazer caderno? Aí eu falei, não. Vai ter reforço? Aqui nós vamos trabalhar de outras formas, nós vamos explicar na reunião para vocês, que nós vamos desenvolver as habilidades, mas sem precisar do caderno. Né? Então, a própria comunidade já espera. Quando está vinculado com a escola, porque eles receberam através da escola, né, o comunicado, as inscrições, então eles já esperam isso. Né? E aí a gente explica que é um formato diferente. Eles já esperam como se fosse uma atividade escolar tradicional. Sim, e no começo há um conflito. Quando chega com ações complementares na escola, há um conflito até com os próprios profissionais que estão na escola. Porque imagina que a criança, para poder aprender, ela tem que estar dentro da sala de aula. E não, para ela aprender português, não necessariamente ela precisa estar dentro da sala de aula. Ela pode estar na quadra, sentada em rodinha, fazendo um jogo, uma brincadeira. Ali pode trabalhar, né? No teatro, oralidade. E trabalhar a língua portuguesa. Vai depender do profissional que vai estar à frente, de como ele vai levar. Então, no início, a gente encontra dificuldades e até conflitos com até os mesmos profissionais que estão dentro da escola. Quando a gente coloca projetos sociais, né, de educação, a gente está, no meu modo de ver, com uma proposta de extrapolar os muros da escola, né? Que todos nós sabemos que é um desafio gigante. A questão, por quê? Porque nós estamos acostumados, muitas vezes, a um tipo de escola. E hoje, com a mudança que se tem a nível de sociedade, a nível de tecnologia, cada vez mais nós precisamos repensar. Até porque, por exemplo, vamos dizer assim, nossos alunos, a maioria, muitas vezes no Brasil, né, ainda tem o risco de vulnerabilidade social, principalmente em grandes centros, né? E aí está um papel da escola estar muito atenta a isso. Mas, por isso eu fiz a pergunta anterior, né? A estrutura da escola auxilia isto? Está aberta a isto ou ainda não? Tem que fazer uma força muito grande. A escola está trabalhando essa questão. A maioria das escolas, elas têm esse desejo de ter, né, uma jornada educacional ampliada. A gente chama de jornada educacional ampliada ou educação em tempo integral, né, que você amplia esse espaço. E aí foi o que eu coloquei anteriormente, só que ela fica esperando muito da rede, ou da rede na qual ela está inserida. Essa questão de esperar, você está falando o quê? Ela fica esperando investimento para isso? Ela fica esperando o quê? Ela fica esperando ordem para isso? Ela fica esperando o quê? Eu não compreendo. Tem a questão a questão administrativa e tem a questão também de estrutura de funcionamento. Muitas vezes ela imagina que aquela estrutura que ela tem física não tem condições, não dá para ela atender a demanda. E o que acontece? Quando o projeto chega, quando alguém leva esse projeto, ele tem que ser adaptado à estrutura física, à estrutura de funcionamento daquela escola. Então, não tem como falar assim, olha, essa escola não tem como a gente colocar uma ação aqui. Toda escola é possível. Mas vai ser necessário adaptar, fazer uma adaptação. Mas eu penso que existe ainda também uma questão assim de um pouco preso naquele ensino tradicional, né? Naquela questão engessada no conteúdo, é o que a gente colocou anteriormente. Se foge um pouco daquele padrão, pensa-se que a criança não está aprendendo nada. Então, ao mesmo tempo que a escola dá um passo, ela às vezes se preocupa um pouquinho, será que, né? Então a gente precisa de avançar um pouco nesse sentido, sim, né? Até com as questões de pensar-se que essa criança, nesse momento, talvez ela não vá fazer um reforço escolar, mas as outras
habilidades serão desenvolvidas que irão potencializar a questão da aprendizagem dela, né? Então, isso a gente precisa avançar. E existe essa questão do espaço, né? Também que, às vezes, a escola não consegue, aí vem alguém de fora e consegue vislumbrar ali dentro alguns espaços onde possa acontecer as atividades do projeto. E a questão é que todo espaço dentro da escola pode ser otimizado, mas também todo espaço dentro da comunidade, dentro do município, ele pode e deve ser utilizado na jornada ampliada, nos projetos de educação, de complementação, né, a escolar. Por quê? Porque quando você está trabalhando ali questões, por exemplo, um projeto ambiental, que você vai pegar, trabalhar com essas crianças dentro da escola e depois você pode levar para conhecer, por exemplo, no caso nosso aqui, o espaço da mina ali, no Campos Elísio. Dá para fazer uma manhã de lazer e, ao mesmo tempo, de conscientização, de preservação de uma nascente, da natureza, porque eles que vão fazer uso desse bem no futuro. Então, é um trabalho de conscientização também. Ou, por exemplo, eu já tive situação de menino que a gente levou para uma ação dentro do Campus 2 do Unis, o menino descer do ônibus, lá da região dos Tachos, desceu, olhou para mim, olhou para a diretora e falou, nem que se passe 1000 anos, um dia eu vou estudar aqui. Então, o projeto, ele tem essa possibilidade de despertar sonhos, despertar desejo. É um menino pensar fora daquela caixinha que ele está inserido. Fora daquele determinismo. Né? Justamente, aquilo que já foi determinado para ele, né? E assim, é muito necessário, né, que a gente mude essa visão, né, a respeito dos projetos, porque trabalhando agora como orientadora educacional na rede, a gente percebe que a criança que está envolvida num projeto, ela se sente mais estimulada, né? Ela muda o comportamento dela em sala de aula, o comportamento dela com a própria família, né? Então, é fundamental que a gente mude essa visão. Né? E a gente percebe isso, lá no início da minha carreira, eu trabalhava com 6º ao 9º ano e ensino médio. E os meninos da escola onde eu trabalhava, numa região de bastante vulnerabilidade, quando eles conseguiam ingressar em um projeto social aqui da cidade, eles mudavam completamente o comportamento. Eles chegavam até a aparência, e aí eles chegavam, ia dando o horário, ele falava, olha, dona, eu não posso atrasar porque eu tenho que pegar o ônibus porque eu vou para o projeto. Então, eles não gostavam de perder. Dona, eu não posso atrasar. E eles mudavam completamente. A gente percebia assim, que aí eles tinham eles chegavam contando, olha, eu aprendi isso, agora eu posso fazer isso. Então, isso muda completamente a expectativa deles, né, com relação ao futuro mesmo. A gente agora, percebe. eu, enquanto cidadão comum, né, que muitas vezes não estou na escola, digamos assim, a gente pode participar? Como é que é isso? Ou é uma atividade escolar só, direcionada e dirigida por professores, né? Ou o cidadão comum pode também estar participando de projetos sociais da educação? Pela própria legislação, no ensino regular, só é permitido o profissional qualificado e aprovado em concurso, na rede pública, né? Agora, na complementação da jornada ampliada, toda pessoa que tem uma habilidade, ela é bem-vinda. Ela pode, por exemplo, às vezes a pessoa pode ir lá só fazer oficina de leitura, fazer leitura. Ou então é uma senhora que tem uma habilidade com crochê, com bordado, ela pode ir lá. Porque, ao mesmo tempo que ela vai ensinar essa arte, esse ofício do bordado, ela vai estar mostrando uma outra visão para aquela criança e para aquele adolescente. Ou se eu não tenho nenhuma habilidade, ou se eu não tenho tempo, porque assumir um compromisso com a escola não é um trabalho de uma ação pontuada que você vai lá e acabou.
é um trabalho ao longo do ano. É um projeto, né? Não é uma ação só. É muito sério. Então, você assume compromisso com a escola e eu costumo dizer para os educadores, ou chova, faça sol, o aluno está lá, a criança está lá. Então, eu tenho que estar lá. Mas pode, né? No caso das escolas públicas, tem um termo de voluntariado que a pessoa assina, né? Com documentação, tudo certinho. Então, mas a pessoa, ela tem que procurar ou ela será procurada? Por exemplo, vamos supor, como foi colocado aqui. Tem uma pessoa que tem uma habilidade de bordado, ou tem uma atividade, por exemplo, de dança, ou tem uma atividade teatro e ela gostaria de trabalhar como voluntária. O que ela faz? Ela vai procurar a escola ou de repente, ela vai ser buscada? Ela pode procurar a escola. Ela pode procurar e a escola também busca. A gente está para iniciar nas escolas do campo e aí eu comentei com a diretora, falei, olha, vê se não tem alguém aí que possa fazer as oficinas de horta com as crianças, alguém da comunidade que possa fazer esse trabalho voluntário nas oficinas de horta com as crianças. Então, a gente busca, às vezes a escola, quando sabe que tem alguém no território, conhece alguém com alguma habilidade, ela busca, mas a pessoa também pode procurar. Ela pode procurar a escola próxima para ver se tem projeto, como que ela faz, né? Porque eu acho que isso é muito importante para todo mundo que está nos ouvindo, essa busca, né? Essa procura. Eu quero participar, porque o voluntário, quando você tem aquela vontade de falar, eu quero, gostaria de estar participando, e muitas vezes não sabe como, né? Então fica uma dica, procurar a escola, uma escola próxima, né? E conversar, porque de repente existem projetos e projetos. E o que é muito importante, né? Porque a gente vê muitas vezes com essa questão da complementação, como até foi colocado, muitas vezes o aluno chega, ele tem aula, depois da aula ele vai para cá, vai para a rua, vai para N questões. Os pais estão trabalhando. E todos nós sabemos que a rua não é um bom formador, digamos assim, né? E é nessa história, nessa hora que entra esses projetos. E hoje nem só a rua, né? Hoje a gente tem os celulares, né? Ainda então, pior ainda, né? Porque o celular hoje, o negócio amplificou. Isso, e a gente tem ouvido relatos de famílias, né? Dentro da educação, então a preocupação é enorme com essa questão da família precisar trabalhar e o acesso, né, sem limite da criança à internet, né? Então é uma preocupação. E a tendência disso é aumentar, hein? Até a questão da faixa etária, né? Quando trabalhei junto com a Erondina e a gente estava iniciando um projeto, ela falou, vamos pegar tal faixa etária, Gisele, porque é a faixa etária que eles começam a ir para a rua, né? Então até essa questão da faixa etária, que abrem-se as vagas, tem atenção para essa questão da faixa etária em que eles começam a frequentar a rua. Mas com relação a como que eu vou buscar, agora se eu tenho essa vontade, se eu quero contribuir para o desenvolvimento da minha sociedade, da sociedade que eu estou inserida, porque tem um provérbio, alguns falam que é africano, outros falam que é chinês, que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. É necessário toda uma comunidade, né, a sociedade inteira para educar. Não pode delegar isso só à escola, né? Então, a família está ocupada em buscar o sustento, a escola é um período só e esse outro período. Então, aí entra a necessidade dos projetos dentro da comunidade. Não é só para as crianças e adolescentes em vulnerabilidade, mas é para que as outras crianças não entrem nesse estado de vulnerabilidade também. Né? Porque se ele aprende, se ele entra num curso de informática, se ele faz um curso de inglês, um curso de espanhol, isso vai abrir os horizontes para ele dar continuidade nos seus estudos e buscar o primeiro trabalho, né, como para o adolescente hoje, o jovem aprendiz, mas ele precisa ter um mínimo de formação. Então, se a pessoa ela não tem uma habilidade, mas ela quer contribuir, se ele é pequeno empresário ali naquele entorno da escola, adota um educador,
né? Adota um universitário. Quantas pessoas que têm habilidades, que estão dentro da universidade, que muitas vezes ele precisa trabalhar para poder pagar a universidade, ao passo que se ele tem alguém que possa contribuir, né, ele pode fazer essa parceria direto com a escola, ele vai poder estar, né, dedicando com maior facilidade. É uma responsabilidade de todos, né? Não só uma responsabilidade do poder público, né? É uma responsabilidade de todos, porque essa criança, futuramente, ela vai estar aí na sociedade. E aí, muito do que ela vai ser depende do que ela recebeu agora. E o que ela receber agora, se todos contribuírem, como a Erundina falou, uma aldeia inteira, né? A gente, no projeto que iniciamos lá, nós temos parcerias, intersetorialidade, CRAS, a saúde tem um profissional lá, a gente tem empresa que está nos ajudando com um profissional, então a gente tem uma rede ali para poder desenvolver o projeto com as crianças. Uma questão, né, Gisele, às vezes, um detalhe, por exemplo, às vezes a criança vai ao projeto só por conta de um lanche, mas através daquele lanche a gente consegue resgatar ela para outras ações, né, na área educacional. Então, assim, às vezes o supermercado do bairro, ele pode oferecer um lanche, não precisa ser todo dia, uma vez por semana, de alguma forma, se diferente. Né? De alguma forma eu posso contribuir, né? Gente, nós ficaríamos aqui um tempão discutindo, mas ali já deram o sinal que nós precisamos terminar. Eu quero agradecer muito a vocês, mas muito mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a gente escuta falar sobre esses projetos sociais, né, em educação ou na educação, e a gente fica meio perdido nisso, não sabe o que fazer, como procurar o que vem a ser. Eu acho que aqui ficou muito claro. A educação, como a Erundina disse, né, para educar um ser humano, né, porque a gente costuma olhar criança, não, é um ser humano, depende de todos nós. Depende da nossa interação toda, da sociedade em que a gente está construindo, em que esse novo elemento que chega, que é a criança, pode ser bem acolhida e pode se desenvolver na sua plenitude enquanto gente, né, enquanto ser humano. Eu acho que isso ficou muito bem discutido aqui. Então, se você tem vontade de fazer diferença na vida das pessoas, procure uma escola e veja como é que você pode participar desses projetos sociais. Gente, muito obrigado, foi ótimo ter vocês aqui hoje nessa discussão. E a você que nos acompanha aí, valeu, até a próxima.